Rafael prepara, tem bastante texto hoje, não vou demorar muito, espero. Vamos abrir em Isaías 61, texto que todos conhecem, vamos meditar um pouco nele, perceber o que o Senhor quis dizer com um texto tão conhecido. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Lindíssimo. Nós vivemos numa época em que a igreja está doente, está obesa, está covarde. E nós precisamos sempre perceber se a nossa vida faz parte dessa igreja, ou se a gente, na prática e no conteúdo, busca algo maior. E esse texto, ele é uma boa prova para nós mesmos. Como é que foi a vida, o ministério, a prática de Cristo? Foi desse jeito, um resumão do Evangelho. E essa mensagem eu chamei de Evangelho profético e as suas consequências, porque essa mensagem foi escrita pelo profeta Isaías, numa profecia messiânica, falando sobre Cristo, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, para muitas coisas. E ele não está mais conosco, como a Sandra disse, ele está em nós. Para quem está nele, né? Para os outros ele está com eles. Isso é muito perigoso. Então, nessa noite nós vamos pensar um pouquinho o que tem de consequência e como é que é essa mensagem. Espero que você possa olhar para a sua vida interna e prática, externa, e comparar com esse texto para saber se nós estamos realmente no mesmo espírito, na mesma unção de Cristo. Esse texto começou o ministério dele na sinagoga de Nazaré, quando ele subiu para ler as Escrituras, ele leu uma parte desse texto. O que é que ele disse que ele faria? Nesse evangelho, ele diz que ele levaria as boas novas aos pobres. É a primeira coisa, o Espírito do Senhor, soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Para quê? Para levar boas notícias aos pobres. É aos ricos? Não, é aos pobres. É aos doentes? Não, é aos pobres. Aos pobres. Está falando de dinheiro? Não, está falando de ego. Pobre de espírito. Pessoa quebrantada, machucada, maltratada pelo mundo, excluída da sociedade. Não os excluídos arrogantes, como nós encontramos várias vezes aqui, esses mendigos arrogantes. São pobres na matéria, mas são ricos no espírito. Ninguém consegue fazer eles enxergarem que eles precisam de ajuda, que eles são doentes, são ricos. Jesus veio para levar boas notícias aos pobres, somente aos pobres. Aos outros todos é uma má notícia. É para isso que ele veio. E aqui nós começamos já a fazer uma divisão muito clara entre os pobres e o resto. Ele veio para os pobres. Os outros não têm vez, a não ser que se tornem pobres. Não adianta ser pobre de matéria achando que Deus vai vir para restaurar. Os pobres na matéria serão restaurados se forem pobres no espírito primeiro. Não adianta pobre querer falar que o Senhor possa voltar logo, ou que venha um novo reino, ou que o céu desça, ou que Deus faça alguma coisa a meu favor, porque eu estou cansado desses bancos me tirando tudo que eu tenho,
Estou cansado do meu chefe opressor, que me paga mal, mas exige mais do que eu posso dar. Estou cansado de estar em dívida o tempo todo. Estou cansado de ganhar mal. Estou cansado disso tudo, dessa vida de penúria e de esforço e dificuldade. Estou cansado. Então que Deus venha logo e mude a minha vida. Não vai fazer isso. Porque não é para o pobre financeiro material. É para o pobre de espírito. Não adianta ser pobre do mundo sem ser pobre de espírito. Segunda coisa que ele faz é anunciar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Tem um livro muito legal do Leonardo Boff que chama Jesus Cristo Libertador. Ele aprofunda um monte sobre o que Jesus fez para nos libertar e do que ele nos libertou. E ele diz que a primeira coisa que ele fez foi nos libertar da condição humana. Nós precisamos de uma revolução no nosso modo de pensar e de agir. E precisamos ser transformados da nossa consciência mundana, nossa consciência oprimida. E também precisamos mudar o nosso comportamento moral. Nosso comportamento, ele é da morte. Jesus veio para nos libertar deste comportamento, nos libertar dessa mente. Segunda coisa que ele fez é nos libertar do mundo. O mundo ao nosso redor. Não vos conformeis. Bem essa ideia. Não fique mais escravo. Eu estou capacitando você a não ser mais. Terceira coisa, libertar da morte. Ele veio dar liberdade aos cativos. Nós não temos mais a consciência de morte. Não somos mais escravos da nossa carne que nos guia a ter uma consciência oprimida e nem ao comportamento de morte. Também somos libertados da morte e do mundo, libertos do pecado de todas as formas. Terceira coisa que ele faz é anunciar a libertação das trevas aos prisioneiros. Que trevas? De quem? Se a pessoa não está nas trevas, ela não precisa de libertação. Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Só quem sabe que está em trevas precisa de libertação. É para esses que Jesus veio. Libertar das trevas. Lógico que é para colocar onde? Na luz. Tira das trevas e põe na luz. Para quê? Para andar na luz. Para ser luz, para resplandecer a luz, percebe? São três aspectos, três movimentos, três etapas. Primeiro você sai das trevas e é colocado na luz, a luz brilha sobre você, para você se tornar luz, é o segundo aspecto. O terceiro é você não ficar sendo luz parado, mas resplandecer a luz, mover-se na luz, libertar das trevas os prisioneiros, andando na luz. Por isso que João 3 diz que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 3, 20 e 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Se você percebe a luz em você, você não fica em trevas. Você não esconde nada. Você fala, você mostra. Porque você quer que aquilo seja visível, porque você sabe que o que você faz é de Deus. Olha só como eu jogo bem futebol, todo mundo tem que me ver, eu quero ser famoso porque eu jogo muito bem futebol e o mundo tem que ver a qualidade do meu jogo. Pessoa que gosta daquilo que ela tem, ela quer fazer as coisas aparecerem. Quem está nas trevas não gosta de se aparecer. Fica nas catacumbas escondido, põe a sujeira embaixo do tapete, esconde as coisas, fica murmurando escondido, fica conversando com os das trevas por fora, por baixo do pano, atrás das cortinas, por trás das portas. Não traz nada para a luz, porque odeia a luz, porque a luz vai mostrar os motivos daquilo que está acontecendo. Mas Jesus vem e fala que nós não apenas amamos as luzes e vamos para a luz e fazemos as obras da luz,
Em Mateus 5,14, ele diz que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É um movimento intenso de iluminação. É uma energia que precisa ser despendida. Não adianta ficar parado. Quem fica parado não ilumina. Imagina se o sol não se movesse, resplandecendo energia e luz para chegar na terra. Não chegaria aqui. Não dá para o sol ficar paradão lá, com o calorzinho dele gostoso. Ele precisa se mover, ter trabalho. O trabalho dele é brilhar, esquentar, iluminar, enviar raios para todas as direções. A função da luz é brilhar, não é ficar escondida. Nós não podemos confundir. E aí você começa a separar quem quer e quem não quer, quem é e quem não é. Em Efésios 5,11, Paulo diz que para não participar das obras infrutíferas das trevas, antes expô-las à luz. Então, se você ama a luz, se tornou luz para resplandecer, não participe das obras das trevas, mas exponham-nas à luz. É preciso quebrar o ciclo de trevas e pôr tudo na luz. Ninguém quer fazer isso porque gera vergonha, porque nós somos seres de trevas, criados à imagem de Adão, caídos. Tudo que nós fazemos tem um motivo podre por trás, tem um pouquinho de vaidade no meio. Se você for levar de verdade na luz, que vergonha que dá. Se eu fosse pedir para você fazer uma lista numa agenda, escreve aí todos os pensamentos e ações e intenções do seu coração durante o dia de ontem. Agora põe no jornal, põe na internet para todo mundo ver. Que vergonha! Assim somos nós, mas Jesus vê. Sinto muito, mas Ele vê. Não dá para esconder. A nossa função é saber disso e viver na luz. Quando nós entramos na luz, nossas obras são expostas, nós os envergonhamos, isso causa o arrependimento. E aí nós ficamos pobres. Com a nossa pobreza, é o que Jesus veio fazer, Ele veio para nós. Por quê? Porque teve coragem de se expor. Não tem coragem de se expor, por quê? Porque está segurando alguma coisa ainda. Segura a sua autodefesa, proteção, vaidade escondida, tem algum motivo para não se expor, algum motivo carnal. Esse motivo não é expor as coisas à luz, é manter as coisas nas trevas, por vergonha. Essa falta de coragem é treva. Mas Jesus, segundo João 1,5, diz que Ele, a luz, brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Como nós somos bobos, achando que por esconder as coisas dos nossos irmãos, nós vamos vencer a guerra. A luz sempre vence. Jesus já venceu. E outra coisa que Ele faz é proclamar, até agora foi anunciar, né? Agora é proclamar o ano da bondade do Senhor. Que ano é esse? É o ano em que Jesus nasceu? Pode ser. Veja só o que o anjo falou para os pastores. Os pastores ficaram aterrorizados, lá em Lucas capítulo 2. Um anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão
do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Se isso não for bondade, no meio das trevas resplandeceu uma luz, e a luz nasceu numa manjedoura. E isso é uma boa notícia para todo o povo. Olha que bondade, no meio dos seus inimigos, Deus foi e amou-os, nascendo como um bebezinho. Imagina você se colocar na mão de um inimigo seu, hoje, na vida adulta, totalmente entregue e dependente da misericórdia dele, do cuidado dele para com você. Ninguém faz. Jesus fez isso se entregando para 2 seres humanos, seus pais, inimigos dele. Enquanto era bebê e não tinha força para nem reagir. Se isso não for bondade, nada mais é. E também ele veio para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. E foi isso que o profeta João Batista disse, em Mateus 3:10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Repara bem nesse texto, porque o batismo dele são 2 batismos, né? O com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E ali na frente ele explica cada um. O primeiro ele diz assim: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. O que ele vai fazer? 2 coisas. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo. Juntará seu trigo no celeiro. Espírito Santo. Segundo, batismo com fogo. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o batismo do Espírito Santo é para os seus, o trigo. O batismo com fogo é para os outros, a palha. Esse é o dia da vingança do nosso Deus. Então, ele veio para mostrar isso. Jesus veio, nasceu e anunciou, proclamou tudo isso. Se uma igreja não proclama isso, não está com a mesma unção de Cristo. Isso é muito claro, tem que estar muito claro para cada um de nós. Nós buscamos proclamar o evangelho profético inteiro, dos 2 lados, a bondade do Senhor e a ira da vingança do Senhor. Nós não podemos esquecer um lado, senão Deus vira um Papai Noel só bondoso, ou Deus vira um carrasco esperando para matar, na sua vingança. Deus é perfeito. E agora ele foi para a prática. Além de anunciar, ele viveu. E diz o nosso texto que ele veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Cuidar de quem? Dos que estão com o coração quebrantado. E dos outros? Julgar. Ele só cuida dos quebrantados de coração. Quem é quebrantado é por causa do pecado que habita em si, do pecado que habita no próximo e do pecado espalhado no mundo. Se isso não quebrantar o coração da pessoa, ele é alvo da vingança de Deus. Ele não recebe o cuidado de Deus, porque Jesus veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E ele também veio para consolar todos os que andam tristes. Quem que ele consola? Os que estão tristes. Qual o sentido da tristeza? Do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram. Choram por causa também do pecado, não por causa de uma morte, do luto, de uma perda, de uma dor. Jesus veio para cuidar e consolar esses. E os outros? Vingança. Temos que ser bem realistas. Esse texto é muito pesado, é lindo, mas é real. Jesus veio para mostrar a vida real. E nós não podemos ficar enrolando enquanto as pessoas estão morrendo, indo para o inferno,
A gente sentado em berço esplêndido, esperando para ver Jesus voltar na glória e achar que vai ficar tudo bem. Temos que pensar melhor nisso. Ele veio para cuidar e consolar os tristes. E quais são as consequências desse ministério maravilhoso? Para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Quem vai ter a coroa? Para dar a todos os que choram em Sião. Os que choram em Sião. Você chora em Sião? Sião é a cidade de Deus. Era um monte, ainda é um monte Monte Sião, onde a cidade de Jerusalém foi construída. A Sião eterna é a nova Jerusalém, a cidade de Deus. Diz Apocalipse que ela vai descer no nosso mundo para a gente habitar nela. Hoje nós estamos na Jerusalém terrena, que é a igreja. Você chora em Sião? Ou a vida está boa enquanto você espera a bênção chegar, correndo atrás das suas coisas? Ou você passa a vida chorando? Porque o chorão é o que é consolado, então você também passa a vida sendo consolado. Mas você passa a vida assim, tenso, preocupado, triste, porque muitas pessoas, a maioria, não quer Jesus e o reino. Pois ele veio para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas. Cinza é bem intenso na Bíblia, é bem sério, é muito usado a ideia da cinza e a própria cinza, no sentido de poeira mesmo, de gordura queimada. As cinzas do altar dos holocaustos no templo, ela era usada para fazer uma espécie de água sanitária, era misturada a água com cinza dos animais queimados para purificação cerimonial. A pessoa está com problema cerimonial e está impuro, é isso que vai purificar ela, aspergir a água pura, que é a água com cinza. Olha o símbolo da morte, vamos pensar direito. O animal morreu no nosso lugar ali, na oferta de comunhão, ele morreu, foi queimado, sobrou a cinza. Você pega a cinza e joga num pouco de água. É o morto que está ali. Para você ser purificado do seu pecado, alguém precisou morrer. E o corpo dele vai ser jogado em cima de você para você se purificar. Também era usado para purificar pelo pecado. A purificação cerimonial está em Números 19 e 17. E a purificação do pecado está em Isaías 58, 5. Também tem em Jonas 3, 6, além de outros textos. As cinzas também representam a fragilidade humana, ou a indignidade humana, lá em Gênesis 18, 27. Foi quando Abraão pediu para Deus poupar a cidade em que Ló morava. Deus, mas e se tiver só 50, o Senhor vai punir a cidade? Não. Chega uma hora que ele insiste tanto com Deus, que ele fala: ai Deus, eu sou pó e cinza. Eu sou indigno de estar falando. Mesmo assim eu vou falar de novo, se tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade. Também representa a humilhação, lá em Esther 4:1, em Mateus 11:21, Lucas 10:3. Quando a pessoa se humilha, ele joga cinza na cabeça. Também é um sinal de lamentação e de luto. Joga cinza no corpo quando está se lamentando, chorando, em luto. Lembra que a cinza é um sinal de morte. Também acontece das pessoas usarem a cinza para sentar nela. Isso está em Jó 1:8, Lamentações 3:16, Ezequiel 27:30. Está com problema? Senta na cinza. Se humilha desse jeito. O lançar sobre a cabeça está em 2 Samuel 13:10, Isaías 41:30. É um sinal de tristeza. A pessoa chegava a comer alimento com cinza em Salmo 102:9. Comer alimento com cinza. Isso é que é sinal de arrependimento.
Também é o sinal de total destruição, lá de Ezequiel 28:18 e 2 Pedro 2:6. Acabou, queimou, virou cinza. É uma lembrança lá de Gênesis 3:19. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Está se achando bonito, novinho, sua pele é linda, você está passando creme na pele de cinza, vai voltar para cinza. Tenha essa consciência o quanto antes na sua vida. Você é pó e vai voltar para o pó, não vale nada. Cinza. Tenha essa postura de vida. Tudo que eu falo é pó, é vento. Tudo que eu faço é morte. Não vale nada, é tudo obra de imundície para Deus. Minha justiça não vale, não vale. Como é que eu vou gerar vida para alguém? Não vou. Como é que eu vou ajudar alguém? Não vou. Vou só adiar a morte no máximo. É o ser humano colocando-se no devido lugar. Considere isso. A cinza faz parte da vida do arrependido. O mundo te carrega de cinza. Sofre, chora. As coisas mudam de uma hora para outra. A hora que está tudo bem, chega uma coisa para mudar isso e te derruba de novo. Mais cinza, para mostrar que nós somos impotentes, limitados, incapazes. E o diabo faz isso também. Mas diz o nosso texto que Jesus não fará. Por causa da bondade dele, os que choram em Sião receberão uma bela coroa. Ele não vai dar cinza para você. Se você pegar a cinza para você por intenção sua, porque você vê você assim, ele vai te dar uma bela coroa. E a coroa tem 5 aspectos. Primeiro, é uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, do 16 para frente, olha só, Paulo tratando da cinza e indo correndo atrás da coroa. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Esse evangelho profético, doloroso, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Afinal, eu seria livre para não pregar, então eu teria recompensa. Eu sou um voluntário, voluntário tem recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Como que ele se fez escravo de todos? Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o troféu? O prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Como é que você ganha coroa que dura para sempre? Faz igual Paulo. Se esvazia e se torna sujo, igual o mendigo sujo, se precisar. Se torna preso como os presos. Se torna um doente como os doentes. Se torna um chorão como os que choram. Segunda coroa, característica dela. Primeiro, ela é incorruptível. Ele diz ali no final, nós fazemos tudo isso para ganhar uma coroa que dura para sempre. A sua cinza vai acabar logo, mas a sua coroa vai durar para sempre. Segunda característica, que é uma coroa do regozijo, está lá em 1 Tessalonicenses 2,19.
Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês. Paulo falando aos Tessalonicenses. Quem é a coroa de Paulo? Os Tessalonicenses. Olha também Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Quem que é a coroa? É a coroa do regozijo dos irmãos. Vocês são a minha coroa. Eu espero ser a sua coroa. Nós temos que andar juntos, unidos, para viver em alegria. Terceira característica da coroa está lá em 2 Timóteo 4:8. Ela é a coroa da justiça. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então é uma coroa incorruptível, de regozijo e da justiça de Cristo. Não a minha justiça, a de Cristo. E o próximo é a coroa da glória. 1 Pedro 5:4. Quando se afastar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível... Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Em Romanos 8:16, olha só que lindo, até o 18. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A coroa da glória. Só quem tem a coroa da glória é quem participa dos sofrimentos de Cristo. Cinza. A última característica está lá em Apocalipse 2:9-10, a coroa da vida. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Isso para a igreja de Apocalipse. Mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sempre assim. Quer vida? Morra. Quer coroa? Cinza. Quer bênção e glória? Sofrimento. Não tem como fugir disso. Não dá para pular essa etapa. Outra característica, outra consequência, é que Jesus veio para dar a todos os que choram em Sião o óleo da alegria em vez de pranto. Mais uma vez ele volta no cuidado e no consolo daqueles tristes que choram, dos que estão com o coração quebrantado. Ele veio para dar o óleo da alegria. O Salmo 23:5, olha só o óleo da alegria. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 45:7 e 8. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Aqui ele juntou o óleo com as vestes, porque o óleo inunda a veste de alegria, de perfume de Cristo. Em Eclesiastes 9:8, olha só. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. O sentido aqui é o seguinte: você é cinza? Mas no meio da cinza, levante-se com alegria, seja restaurado, porque o Senhor está dando a alegria dele para você, ungindo você com óleo e te dando novas vestes. Então, mesmo você sendo quem é, levante-se, eu estou te levantando como alguém especial. E olha só em Mateus 6:17. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. É para ter um ânimo. Levanta, anda, caminha, põe óleo na cabeça e lava o rosto.
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. O óleo no Antigo Testamento, na época da Bíblia, era um agrado como um sinal de hospitalidade dado a um amigo. É um cuidado que você tem com o próximo. É uma reversão do estado de humildade para um estado de exaltação. Quem se humilhar a si mesmo será exaltado. Mas quem for exaltar-se a si mesmo será humilhado. E também diz que outra consequência é dar a todos os que choram em Sião um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Está vendo o espírito deprimido que nós carregamos, que é a tristeza, o coração quebrantado, o choro o tempo todo? Ele vem para nos consolar de várias formas. E aqui ele diz que vai nos dar um manto de louvor. Ele aprofunda o que ele falou agora há pouco sobre o óleo. E ele também vai dar um manto de louvor. Então você ande com o espírito quebrantado. Ande triste, ande chorando por causa do pecado. Ande com o espírito deprimido. Mas receba o manto de louvor, porque Jesus vem para dar isso para nós. Veja só lá em Apocalipse 7, que lindo. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Os guiará às fontes de água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha a importância das vestes na Bíblia. Em Mateus 26, 65, elas são sinais de tristeza quando são rasgadas. Estou tão triste que eu não quero mais ter essa aparência bonita, eu rasgo a minha veste. Eu não sou nada para ter essa aparência bonita. Também tem um sentido de rasgar quando ouvem uma blasfêmia. É um abuso contra Deus, é um ataque à santidade. Eu fico triste e rasgo a minha veste por causa disso. Paulo também sacudiu a sua porta em Atos 18, 6. A sua roupa, demonstrando que não tinha mais responsabilidade para com os judeus endurecidos de coração de Corinto. Ele pegou a sua roupa e sacudiu na frente dos coríntios, da igreja de Corinto, dos judeus não arrependidos. E falou: não tenho mais nada com vocês. É igual tirar o pó do calçado. Em Marcos 11, 7, as vestes foram usadas como tapete para Jesus entrar vestido num jumento. E também serviu de sela para ele sentar em cima. Então você tira a sua roupa e põe no chão que Jesus vai passar. Tira a sua roupa bonita e põe lá para Jesus sentar em cima do jumento. Está percebendo o vínculo de cinza com manto? Em Marcos 2 ele diz que é inútil remendar roupas velhas com pano novo. Porque não adianta a gente falar do evangelho profético para a pessoa que não tem o Espírito. Precisa ter uma identidade nova para entender a roupa nova do Espírito. Em Mateus 22 tem a história do banquete e do intruso. Vamos ler para a gente terminar. Vou conversar um pouquinho rapidinho sobre isso, porque é muito ilustrativo.
O reino dos céus, no versículo 2. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Aqui ele faz uma parábola da história de Israel. Israel era convidado a participar das bodas, do banquete do Senhor. Israel não quis e matou os profetas. Matou até o filho. O que ele mandou fazer? Vão para as ruas e tragam os outros, os bons e os maus. Ou seja, aqueles que estão na árvore errada, tragam eles, os bons e os maus. Somos nós, os gentios. Nós somos todos convidados. Nós estamos no caminho para esse banquete. Mas então diz na sequência que o rei, onde está? Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou ao amigo: como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui o autor de Mateus amplifica um pouquinho a parábola. Esse texto, essa parábola, ela termina sem essa parte do invasor no Evangelho de Lucas. Então acredita-se que Mateus incluiu isso para complementar, foi uma outra ilustração, uma outra parábola de Cristo. Ele pôs aqui porque encaixou. Ele disse que no banquete de todos que foram convidados, tinha um que não tinha veste nupcial. Foi a primeira coisa que o Senhor viu. É a pessoa que está no nosso meio e não vestiu-se de cinzas. Naquela época existia um costume de que quando a pessoa vai entrar para um banquete ou um evento importante, existe alguém na porta oferecendo roupa apropriada para a pessoa vestir. Não tem como passar pela porta sem pegar essa roupa, porque é a roupa apropriada. Em alguns casos até davam banho e lavavam a pessoa. Então você não tem como entrar na festa sem estar limpo e bem vestido. Você não vai aceitar qualquer mendigo na mesa da sua casa o tempo todo para fazer uma refeição com a sua família. Vai tomar um banho, vai se lavar, vai trocar de roupa. Imagina diante do rei. Esse intruso não trocou suas vestes, ou seja, ele entrou por outro lugar. Jesus fala que aquele que não entra pela porta do aprisco é ladrão ou bandido. Então esse cara, essa pessoa era um espertalhão, provavelmente enganador, gostava de sair falando, talvez fofocando. Mas aí o Senhor viu ele no meio da igreja, ele não estava com as vestes da justiça, porque o sinal daqui da veste, o símbolo, é a justiça de Cristo. Ele não tirou a cinza, o trapo, não se lavou com o que nós lemos agora, a água purificadora, e também não trocou pelas vestes que ele recebeu de Cristo. Então ele não tinha a justiça de Cristo. Ele entrou no banquete com a justiça dele. O Senhor olhou direto para a pessoa e falou: como é que você entrou aqui sem a veste?
O espertalhão falador emudeceu. Diz que, da mesma forma que esse verbo aqui fez o cara se calar, foi o mesmo verbo que Jesus usou para ele fazer o mar se acalmar. Ele fala, aquieta-te. Não foi uma perguntinha, o cara ficou sem saber o que falar, não. Ele foi emudecido. Porque quem não é do Senhor vai ter a sua língua calada. Não adianta espernear e pode fazer o que quiser enquanto está nos convidados. Mas na hora de separar os convidados dos escolhidos, ai desses. Olha o que diz Isaías 51, de 6 a 9. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa. Os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Presta atenção agora. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora. Nosso papel é nos posicionarmos, olhar para o Senhor com esperança e mantermos-nos firmes, porque ele disse que esses serão chamados carvalhos de justiça. É a madeira nobre usada pelos edificadores, é um exemplo do esplendor de Deus. E o carvalho se reveste de força, durabilidade e beleza. É o carvalho de justiça. Ele também diz que esses serão chamados plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. É a última parte do nosso texto. Diz em Isaías 60, 21, todos os do meu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Amém? Vou revisar com vocês. O evangelho profético leva as boas notícias aos pobres, anuncia liberdade aos cativos, anuncia a libertação das trevas aos prisioneiros, proclama o ano da bondade do Senhor, proclama o dia da vingança do nosso Deus, cuida dos que estão com o coração quebrantado, consola todos os que andam tristes, dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, dá a esses o óleo da alegria em vez de pranto, e dá também um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. O convite do Senhor é para ficarmos firmes. Momento de autoexame. Percebe uma coisa muito séria nesse texto. Falamos de um texto profético em que ele falou de Cristo Jesus. Jesus falou isso dele mesmo. Ele está falando de mim e de você também ou não? Será que não é para nós também fazermos isso? O Espírito do Senhor é o mesmo que está em você? Então o ministério de Jesus é o mesmo seu. Não confunda esse ministério com louvor, criança, pregação, mídia. O ministério de Jesus é fazer isso. Ele não está mais aqui, você está. É seu trabalho continuar. Pega esse texto, medita nele, pergunta como é que faz para viver assim e começa a se mover nessa direção. Nós não fomos chamados para ficar sofrendo, correndo atrás da nossa própria vidinha de igreja. Nós temos que libertar os oprimidos das trevas, os cativos.
Nós temos que levar a proclamação do evangelho profético. Se nós estamos sofrendo porque isso tem sido pregado, foi previsto, foi anunciado, tem que acontecer. Nós não podemos abrir mão da responsabilidade de querer andar na luz. Os mosquitos vêm para a luz, as pedras atingem a luz incomoda. Assume o compromisso. Recebe a missão. Ele vai te dar uma coroa, vai te pôr um novo nome, vai fazer você andar na cidade com ele. E tudo que a gente falou. Se alguém não vive desse jeito, perde você, faz a pessoa lembrar disso. Se a pessoa não conhece, explica para ela. É muito perigoso a gente achar que está lá e não está. A gente se engana. E nós ouvimos muitas coisas, percebemos, vamos recebendo dardos inflamados e eles vão nos inflamando. Não podemos deixar. Se apruma. Agora é hora de levantar e fazer a missão ser cumprida, porque o nosso tempo é curto. Nós estamos aqui há 2000 anos com a igreja. O bastão está na sua mão. O revezamento vai continuar depois de nós. O que é que você vai fazer no tempo que você tem o bastão na sua mão? Corre e pega a tua coroa. Amém? Com esse coração, então, que a gente vai participar da ceia rapidinho.